Imagina que você está vivendo a sua vida normalmente na sua casa, sem saber que tem alguém te observando. Melhor, que tem um espírito, um ser sobrenatural te observando o tempo todo. Essa é a premissa do filme Presença. E o diferencial desse filme é que ele é feito pelo ponto de vista do espírito, enfim, do que tá lá na casa. Ou seja, todo o filme é filmado como se a gente estivesse vendo através dos olhos desse fantasma. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o novo filme de terror que tá dando o que falar e quais são as minhas considerações sobre ele. Presença é um filme de 2024 que se configura aí como um suspense sobrenatural com drama, bastante drama. O filme foi dirigido pelo Soderbergh, que também é o diretor de Distúrbio, Contágio e 11 Homens e um Segredo. Eu acho isso muito engraçado, a diferença assim, dos filmes. E foi escrito pelo David Koepp. O filme foi lançado em 2025, em janeiro de 2025, lá nos Estados Unidos. Inclusive, eu fui assistir o filme no cinema com alguns amigos meus e a sala estava completamente vazia. Então foi uma experiência muito interessante, porque eu nunca tinha assistido nenhum filme de terror, de suspense, numa sala vazia de cinema. Foi bem, assim, impactante, pra dizer o mínimo. Mas vamos lá, o filme conta a história dessa família que vive em Los Angeles e se mudou para uma casa centenária. Eu ia falar aqui que eu adoraria morar numa casa como aquela, mas Deus me livre. Não, ela vem com um brinde aí que eu não tô afim de conhecer, não. E como o filme tem esse POV, o ponto de vista do fantasma, que inclusive é muito fofoqueiro, tá? Bem Maria Fifi, a gente sente aí essa vibe do voyeur, sabe? Inclusive a Isabela Boscov falou na crítica dela que ela achou muito interessante que ninguém tenha pensado nisso antes, porque é realmente genial. A família é composta pela Rebecca, que é a mãe, interpretada pela Lucy Liu, que fez aí Kill Bill e As Panteras, filmes que eu amo muito. E tem um fofo do pai, que é o Chris, que é também interpretado por um cara chamado Chris, que é o Chris Sullivan, que participou de This Is Us. Aí tem os dois filhos do casal. O filho mais velho, que é o Tyler, que é, assim, o adolescente estadunidense bem genérico. Ele é atleta, egocêntrico e vaidoso, enfim. E tem também a filha Chloe, que é mais nova e é uma menina que acabou de passar pelo luto da melhor amiga dela. E ela é bem sensível e dá pra ver que ela tá passando por um momento bem difícil, assim, na vida dela. Inclusive, eu achei a atuação de todo mundo que faz a família muito boa. Na verdade, a atuação, no geral, assim, do filme eu acho muito boa, exceto por um personagem que eu vou falar mais na frente. Mas as minhas atuações favoritas são da Lucy Liu e do Chris, que já estão aí, gente, também com a carreira mais consolidada, já fizeram vários projetos, então tem mais tempo de performance nessa área, então é mais compreensível. Mas esse projeto é bem diferente do que eu já vi eles fazendo. Então, a Rebecca, o Chris, o Tyler e a Chloe, eles se mudam para essa casa que eu já falei para vocês, que é bem antiga, uma casa muito chique, muito bonita, que tá vazia, completamente vazia. Então a gente começa aí o filme, Não vou dar spoilers, tá, gente? Fiquem tranquilos. A gente começa aí o filme vendo eles visitando a casa. E já no começo do filme a gente nota que eles não percebem o fantasma, o espírito. Dá até um pouquinho de medo quando você tá assistindo, porque você fica pensando assim, e se isso acontece comigo também e eu não sabia? Ai, credo. Ai, dá até um pouco de desespero. Eu sou medrosa. Deus me livre, gente. Mas já no começo a gente também percebe que a Chloe, ela tem uma facilidade de sentir essa presença ali. E o filme vai nos levando a esse questionamento. Quem é esse espírito? Por que ele tá ali? É alguém que morreu naquela casa? É alguém que veio junto com a casa, com a construção da casa, tipo com o terreno? Ele tem poderes? Tipo assim, ele consegue fazer algo? Ou ele só é um observador mesmo? Por que ele não sai da casa? É uma presença boa ou ruim? Esse suspense é maravilhoso e é encaminhado por grande parte do filme. A gente fica se perguntando conforme o enredo vai acontecer. Mas, para não endoidar os ansiosos como eu já posso dizer que apesar do filme não entregar algumas coisas que ele mostra, isso ele entrega. Então você vai saber quem é aquele espírito, por que ele tá ali, enfim, você vai descobrir tudo isso. Mas quando eu tava falando da história do filme, eu deixei escapar uma parte muito importante, que é o drama familiar que eles estão vivendo. A gente já percebe que tem relações ali que estão bem fragilizadas, como por exemplo a relação da Rebecca com a Chloe. Dá pra ver que o pai é a única pessoa da família que tá se preocupando com a Chloe, que obviamente está passando por um momento muito complicado e é adolescente, então assim, a gente fica, já de olho aí nessas questões.
Por que essa mãe não tá se importando com ela? Por que só o pai se preocupa? E por que essa mãe é tão obcecada nesse filho, gente? Meu Deus do céu. E além disso, o casal também tá passando por outros problemas, eles têm outros problemas que são abordados durante o filme. Inclusive, o drama familiar é tão bem feito, tão bem escrito, tão bem encenado, tão bem dirigido, que a gente às vezes esquece que é um filme de terror e que aquilo ali é um espírito. Parece que é só a câmera filmando, que é a gente mesmo vendo, mas aí depois a gente dá uma lembrada. O filme faz questão de lembrar a gente disso. Eu adoro filmes de terror que sejam mais dramáticos, porque drama é o meu gênero favorito, né? E toda vez que se mistura com outro, eu acho maravilhoso. E fazia muito tempo que eu não me arrepiava tanto assim no filme de terror de suspense. E eu também acho muito massa quando o filme consegue se passar todo num local só, porque a gente só vê ali aquele cenário, aquela casa, a gente não sai de lá. E com poucos personagens, né? Porque a gente tem ali a família e alguns coadjuvantes que aparecem assim de vez em quando. Na minha opinião, isso é uma ótima maneira de perceber se um filme é bom ou não. Porque às vezes ele não precisa de muito para ser legal. Às vezes com uma boa história, uma boa atuação, boa direção de arte, boa fotografia, você consegue fazer um filme genial sem coisas, sabe, escandalosas e extraordinárias. Mas passando para a parte técnica do filme, ele foi gravado com uma lente de 14mm e a câmera vai seguindo ali, né, como se fosse uma espécie de... como se flutuasse, o que faz a gente ficar mais imerso na história de que é um fantasma, né, a gente tá vendo do ponto de vista do fantasma. Inclusive, tem vários momentos que ele desce as escadas que eu fico chocada como que eles conseguiram fazer para o movimento ficar tão fluido. Claro que tem equipamentos que ajudam isso, mas mesmo assim não vamos tirar o mérito da equipe de fotografia, né? E a fotografia, inclusive, mostra pra gente o que a gente quer ver. Como eu falei, o fantasma é fofoqueiro e não deixa nada passar. A gente sempre está ali onde a gente queria estar e dá um gostinho de satisfação muito bom. O filme tem muitas cenas de plano sequência e através da montagem a gente tem uma página preta, né? Uma tela preta para dar essa passagem do tempo. A trilha sonora é bem silenciosa, mas não silenciosa no sentido de que ela não existe, sabe? Mas silenciosa de um jeito muito eficiente. No momento em que ela precisa se intensificar, ela se intensifica, e é aquela trilha sonora que você não percebe que existe. Que eu acho que para um filme de suspense sabe, você tá me manipulando, você tá fazendo eu sentir o que eu preciso sentir. E, inclusive, as músicas escolhidas, as poucas músicas que tocam durante o filme são muito boas. O marketing do filme está gerando controvérsias, porque eles estão divulgando o filme como um filme de terror mesmo, sobrenatural, uma coisa assim. Parece muito que o filme vai ser super pesado, de dar medo, mas ele não vai muito por aí. Então, se você tá achando que você vai assistir um filme de terror, que você vai passar muito medo e que vai ser assim, sabe, jump scare e coisas bizarras ou gore, não vai encontrar isso nesse filme. Mas na minha opinião, essa foi a estratégia que eles fizeram para trazer esse público, né, que gosta de filme de terror, para sentir outro tipo de coisa num filme desse gênero. Eu acho que eles querem realmente pegar as pessoas de surpresa, sabe, e atravessar elas com a mensagem daquele filme. Mas eu também entendo os fãs de filmes de terror por ficarem chateados, né, pela quebra de expectativa. Você tá indo assistir uma coisa, chega lá é outra. Talvez eu seja o tipo de pessoa muito fácil de agradar. Eu sou, na verdade, principalmente com cinema. Mas eu acho que é muito porque eu sempre me permito sentir tudo que aquele filme tá querendo me fazer sentir, né? E isso facilita muito que eu goste, que eu entre em contato. Porque pra mim um bom filme é um filme que me faz sair dele diferente. Pra mim, se um filme conseguir me fazer sentir pelo menos alguma coisa de maneira intensa, já é um bom filme, pelo menos isso. Dito isso, eu peço que vocês assistam o filme de coração aberto, que experimentem o que presença pode lhe oferecer. E a partir daqui nós contaremos com spoilers, então se você não quer saber o final do filme, se você não quer saber mais sobre o roteiro, sobre a história, eu indico que você saia do vídeo agora, mas antes não esquece de deixar o seu like e um comentário, porque eu quero muito saber se você está curioso sobre esse filme e se você gostou um pouco desse emaranhado de coisas que eu trouxe a respeito dele. Enfim, vamos ao que interessa. Para quem não assistiu o filme ainda e não se importa com spoilers, eu vou contar qual é o final do filme. Basicamente, o que acontece aí? A gente vê a Chloe entrando em contato com esse fantasma, né? Ela acha que é o fantasma da amiga dela, e só no final do filme a gente vai descobrir que, na verdade, é o fantasma do Tyler. Então, o espírito que estava ali sempre foi o filho mais velho. Doideira, né? A gente tem aí esse outro personagem que é bem importante para a história também, que é o Ryan, o amigo do Tyler.
E assim, gente, eu achei a atuação desse menino tenebrosa. Em muitos momentos eu não consegui, talvez essa seja uma das poucas coisas que me incomodaram assim no filme, mas em muitos momentos eu não consegui sentir aquela vibe ali da cena porque eu achava ele péssimo. E também tenho outras dúvidas sobre algumas coisas que eu acho que poderiam ter sido explicadas melhor sobre essa história aí do menino ser o assassino, né? Uma parte de mim acha meio paia como foi desenvolvido essa questão do assassinato das outras meninas e da tentativa de assassinato da Chloe. Para quem também não assistiu o filme, basicamente esse amigo que vai lá na casa tenta matar a Chloe e o Tyler salva a vida dela, e por isso que ele é o espírito que sempre esteve ali. Meio que o objetivo desse espírito era salvar a irmã da morte, né? Eu acho muito bonito porque tem determinados momentos do filme que fala muito sobre quando você está traumatizado, quando você passou por um luto, quando você está sensível, né? Tipo, passando por algum momento difícil. Você tem a facilidade de ter acesso a esse mundo sobrenatural, a esse mundo espiritual. Porque na minha cabeça faz muito sentido, né? Você tá ali realmente mais vulnerável e realmente mais sensitivo. Então, pra mim, eu gostei de como eles colocaram isso. Tanto quando a vidente apareceu na casa e conversou disso com a Chloe, quanto quando a mãe estava passando pelo luto do filho e finalmente pôde sentir isso também. Logo ela, que era muito cética sobre a presença, foi justamente quem teve acesso... Ai, eu fico arrepiada. Quem teve acesso a ela. Quando você termina de assistir o filme e você vai pensar sobre ele, ou quando você reassiste, né, você pode perceber que o roteiro ele é bem amarradinho. Então eu vou trazer aqui algumas coisas que eu notei e que talvez sejam interessantes da gente pensar sobre pistas e recompensas, coisas que o roteiro traz lá no começo, no meio, e a gente pode conectar esse final aí, né? Já no começo do filme, quando a Chloe vai visitar o quarto dela, ela fica perto da janela onde acontece o acidente. E nessa mesma hora, o espírito, que é no caso o espírito do Tyler, que faleceu ali, vai pra dentro do armário, como se ele estivesse confuso ou assustado. Em vários momentos do filme, o espírito vai pra lá. E eu senti que teve muito essa vibe de, tipo assim, um lugar onde ele se sentia talvez acolhido, um lugar onde ele se sentia seguro, né? E eu achei isso engraçado, porque normalmente nos filmes de terror, a vítima, né, as pessoas reais, físicas, se escondem em armários. Tanto de filme de psicopata, quanto filme de suspense sobrenatural, terror sobrenatural. Então eu achei essa sacada muito legal, eu achei bem diferente, eu gostei muito disso. Eu achei muito interessante ele sentir que o armário era um lugar seguro. Outro detalhe que eu achei muito legal foi essa relação da Chloe com o espírito. Tanto que no começo, como eu já falei, ela acha que é a amiga dela que faleceu. E em nenhum momento ela parece estar assustada com o espírito, que eu acho muito engraçado. Porque, meu Deus, eu já ia estar me cagando todinha ali. Essa geladeira fica fazendo barulho, credo. Ô Margot, fica perto de mim. Inclusive, na cena onde toda a família descobre que realmente tem algo acontecendo ali na casa, ela diz pra eles, gente, eu não acho que seja uma coisa ruim. Eu não sinto que é uma coisa ruim. E eu acho que é porque ela conhece aquele espírito, ela conhece, ela tem uma relação com ele porque é o irmão dela, né? Então, eu também acho muito legal como isso é trabalhado, né? A gente chega a duvidar muito. Será, gente, que não é amiga dela mesmo? O que tá acontecendo? Meu Deus do céu. E eu achei muito interessante também essa relação, porque no começo do filme você fica sem saber o que tá caçando com ela. Tipo assim, você vê que ele tem uma preferência por ela porque existem vários momentos em que ele vai observar ela. E ele dorme, né? Dorme no quarto dela. Ele gosta de estar no quarto dela. Tanto que o pintor vai lá pintar o quarto e o cara chega e ele fala, não, é porque o fulano não quis entrar aqui. Então já vê que ali era um lugar importante pro espírito. Eu acho que não só porque era o quarto da Chloe, a pessoa que o Tyler iria salvar, mas também porque era o lugar onde ele morreu. E aí o que acontece? Nesse começo a gente fica sem saber o que esse espírito tá caçando com a menina, entendeu? Tipo assim, eu fiquei meio assustada um pouco, fiquei com medo de ser um espírito pervertido, aí dele machucar ela. Só que conforme vai passando, você vai vendo esse espírito cuidando dela, né? Tipo, às vezes eu achava até que ele era meio enciumado. Quando o Ryan apareceu e a porta foi fechada e, tipo, ficava meio estranho assim o clima, parecia muito que o espírito estava apaixonado por ela e ficou com ciúmes. Mas depois a gente vai saber o porquê, né? Porque o Ryan estava querendo matar a irmã dele, então obviamente ele queria evitar isso. O espírito, por mais que confuso, não sentia uma coisa boa vindo daquele menino. Que raiva, gente, que raiva desse menino. Ele conseguiu me enganar no começo, eu sou muito fácil. Não aguento ver um homem chorando que eu já acredito nele. Eu não tenho amigo, eu não tenho.
Infelizmente, eu não tenho. Minha amiga falou assim, não, você tá muito coração mole. Eu não tô sentindo vibe boa nele. E eu falei, gente, ele é fofo, ele tá escutando ela, tá, tipo, muito lindo. Me lasquei. E eu acho muito interessante também um detalhe, que no momento em que a Chloe e o Ryan estão ali no Vuk Vuk, o espírito se esconde no armário e vira o rosto. Então ele não olha. E também uma coisa que me fez pensar, até que o espírito podia ser uma mulher, né? É o fato dele não ter entrado no banheiro quando ela tava tomando banho, de manter essa privacidade dela, né? Tem uma hora, inclusive, que tá tendo uma cena onde eles estão vestindo a roupa e só mostra o Ryan vestindo a roupa. A Chloe, ela é tampada pela porta. Então, o espírito do Tyler não queria realmente ver nada da irmã dele. Ele realmente não era um pervertido. Na verdade, era um espírito positivo que estava tentando cuidar dela. Conforme o tempo foi passando, eu fui sentindo isso. Tipo, não parece que ele tá querendo fazer mal pra ela, sabe? Aí eu cheguei a pensar que podia ser uma mulher que tinha passado por alguma situação vulnerável, né? E tinha falecido naquela casa. Como eu falei, são vários questionamentos sobre o espírito que a gente vai tendo ao longo do filme. Agora, em relação ao Tyler com ele mesmo, né? A relação do espírito com o Tyler, que no caso são uma coisa só. Como a gente já sabe, a vidente veio na casa e falou que o tempo e as coisas eram muito confusas para esse espírito. Então, por isso que tem essa questão, né? Mas a gente vai falar disso mais pra frente. E ela também fala que o espírito tá muito confuso, não sabe qual é o objetivo dele ali. E aí, quando eu assisti, eu fui pensar, né, sobre o filme, que eu fiquei matutando sobre esse filme, foi realmente uma experiência pra mim. Eu lembrei da cena em que o Ryan tá contando sobre a pegadinha ridícula que fizeram na escola, né, no caso foi ele, que fizeram com a Simone, que é a menina, né, que teve o nude vazado e tal. Nessa hora, o espírito fica possesso, né, fica muito estressado. E, inclusive, uma coisa que é muito interessante, que meu namorado percebeu, é que enquanto o Tyler tá falando com a mãe, o pai dele fica reclamando ele. O Chris fica reclamando ele. Só que o Tyler, em carne e osso, não dá ousadia. Ele nem olha pro pai. Mas o espírito do Tyler olha. Então, o pai reclama do Tyler, ele olha pro pai. A gente vê ele olhando, né? Através do ponto de vista do espírito. Então, me dá essa sensação, tipo assim, o Tyler podia não ter noção das consequências da atitude dele, mas o espírito tinha. Conforme o tempo ia passando, ele ia se reconhecendo de alguma forma, e aí chega um momento em que o espírito sobe maluco pro quarto do Tyler e destrói tudo. O que eu percebi nessa cena? Ele começa derrubando os troféus, arrancando o pôster de natação e quebrando o espelho. Então, ele pegou aonde? No ponto fraco do Tyler. O que é o ponto fraco do Tyler? A vaidade, o ego, as coisas que realmente não importam na vida, né? Tipo, ser famoso, ser idolatrado. Principalmente quando a gente vê o final do filme, né? Que aquela relação que ele tinha com a irmã era tão frágil, era tão dolorosa. Principalmente por causa disso, por causa dessa vaidade dele. Então, de certa forma, o espírito estava ali com tanta raiva, ele estava com tanta raiva dele mesmo, que ele destruiu aquilo que mais importava. Os seus prêmios e o seu ego, através do espelho. Tem também uma cena, depois que acontece isso, que a família tá lá fora, e que acontece isso da Chloe falar, não acho que é uma coisa ruim, blá blá blá, que o pai fala pro Tyler assim, você não vai morrer se ficar do lado da sua irmã pelo menos uma vez. E o que acontece, gente, justamente no momento em que ele fica do lado da irmã, é o momento em que ele morre. Então, tipo, já vem aí uma pegadinha, né, de uma fala, que não é por acaso, nada é por acaso em roteiro, a gente já sabe. O momento antes do Tyler finalmente perceber essa presença é justamente quando ele está se aproximando de algo sobrenatural, ou seja, a morte dele. Então, é como se ele finalmente reconhecesse aquele espírito. E ele fala, olá. Eu também arrepio nessa hora. Toda hora eu me arrepio. Gente, só lembrando do filme eu me arrepio, imagina assistindo. Só que, infelizmente, o Ryan chega e a gente fica tipo, não! Não, finalmente esse cara tá levando a sério esse espírito e vai saber o que é. Mas, enfim, não dá tempo, né? Mas pra mim dá a impressão de que não só o Tyler, que está vivo em carne e osso, conseguiu perceber esse fantasma, como também foi o momento em que o espírito se reconheceu nele. Aquela confusão que foi falada antes parecia ter começado a se dissipar. E aquela sensação de eu sou você.
deve ter batido ali no espírito, pelo menos foi o que eu senti. E aí a gente tem aquele final, que é bastante rápido, na minha opinião, mas eu não sei se eu desgosto disso. Eu acho que traz um impacto, porque, tipo assim, depois que eles caem na janela, eu fiquei, tipo... Não é possível. Ele morreu? Eles morreram? Como assim? E o filme não fica explicando muito também não, né? Tipo, é tão rápido a cena e pronto, acabou. Como teve a atuação aí do Ryan naquela cena final, em que ele tenta, né, acabar com a Chloe, como eu não gosto muito da atuação dele, eu achei que aquela cena poderia ter tido uma carga dramática muito maior. Mas, mesmo assim, eu fiquei desesperada. Eu fiquei agoniadíssima e fiquei tipo assim, Tyler, acorde, meu filho, acorde pra vida. E aí, na hora que ele salva ela, eu fiquei, não é possível, não é possível. Vocês também sentiram isso? Eu nem imaginava, gente, nem passava pela minha cabeça. Bernardo, meu namorado, ele adivinhou o filme e eu fiquei tipo assim, como assim você adivinhou o filme? Eu não vi ninguém falando que adivinhou o final do filme. Mas ele adivinhou, mas eu acho que é porque eu tava do lado dele, já tinha assistido antes, e eu fiquei, presta atenção em tudo. Aí ele realmente ficou, tipo, por que ela tá falando pra eu prestar atenção nessa cena específica? Então acho que isso acabou atrapalhando ele de assistir o filme sem acabar adivinhando a história, né? Porque, sinceramente, gente, eu nunca vi nenhum filme em que brinque, assim, com o tempo, né? Em que um personagem que tá ali existindo naquele momento é o próprio personagem que tá sendo o ser sobrenatural da história. E o que falar desse final, né, gente? Em que a Rebecca descobre quem é aquela presença que estava ali o tempo todo. Ela descobre que é o Tyler. E é uma cena muito emocionante, muito impactante, em que eu chorei bastante, chorei muito, gente. Porque eu achei muito lindo. Primeiro, porque eu não esperava, fiquei muito surpresa. E segundo, porque eu achei muito lindo. Eu gostei como foi desenvolvendo também, porque, tipo assim, eu já sabia que o filme tava acabando, porque eu sei que o filme é curto. E aí eu vi aquela casa vazia, depois da morte do Tyler, eu falei, não é possível que esse filme vai acabar assim. Mas eu não imaginava que a gente ia ter a resposta de quem era a presença o tempo todo, que era o Tyler. E foi muito bonito, a interpretação dela foi muito potente. E, enfim, eu achei, assim, o plot maravilhoso, um plot lindo. Eu achei muito bonito também. Algumas pessoas podem ter achado paia ele ter voltado pro céu, ido pro céu, mas eu achei muito bonito essa vibe de tipo assim, a minha missão aqui foi cumprida. Eu realmente salvei a minha irmã. A reviravolta é emocionante e altera tudo que a gente pensou do filme antes. Então, por isso que eu acho que é uma viagem, sabe, esse filme. Por isso que eu acho que ele brinca com a gente e eu gosto de filme que faz isso. Bastante gente tá incomodada com essa questão de, tipo assim, gente, não existe. Como é que um fantasma fica convivendo na mesma casa que o corpo físico dele? Mas quem disse que não pode? Quem disse que não pode? Gente, no cinema tudo pode. Então, assim, por que vocês estão encanando com isso? Por que vocês simplesmente não aceitam a mensagem no filme? Eu achei muito bom, porque realmente eu nunca tinha visto isso em outro filme. Então, eu achei genial e não vejo por que reclamar disso, gente. A gente tá falando ali do mundo espiritual, de coisas que pra muitas pessoas não existem, então não sei se existem regras, sabe? Também é uma coisa que a gente não conhece muito. Então, por que colocar regras nisso? É cinema. Cinema tem liberdade pra ser o que quiser. O que eu trago desse filme pra mim é que o amor transcende o tempo, transcende o mundo real, o mundo espiritual, que o amor transcende as más relações, as dificuldades, os problemas mal resolvidos. O amor transcende o ego, a picuinha, a vaidade. No começo do filme, a Rebecca fala que não existe nada que você faça por quem você ama que seja exagerado demais, que te leve longe demais. E no final das contas, o Tyler deu a sua vida pela sua irmã. Ele fez algo por amor, que pode ser visto como algo muito exagerado. Mas eu consegui ressignificar essa fala. Quando a Rebecca falou pro Tyler, eu falei, não é assim, a gente não tem que fazer tudo pelas pessoas que a gente ama, a gente não tem que fazer as coisas de forma desmedida. Mas quando essa frase veio à tona pra mim, pensando no Tyler salvando a vida da Chloe, eu pensei, tipo, eu salvaria a vida dos meus irmãos, eu salvaria a vida das pessoas que eu amo, eu trocaria a minha vida pela deles. Então eu achei muito bonito esse final e achei muito bonita a mensagem que o filme passa. Por isso que eu tô indicando ele pra Deus e mundo e por isso que eu decidi fazer esse vídeo. É isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram do filme, se vocês gostaram das minhas opiniões ou se não gostaram também, eu quero muito saber sua opinião. É sério, eu quero muito saber sua opinião. Quando vocês comentam aqui, eu fico muito feliz porque eu adoro ler de
diversas opiniões diferentes, eu adoro o debate nos comentários. E eu acho que como esse filme teve opiniões controversas, opiniões diferentes, é uma boa oportunidade da gente conversar aqui nos comentários. Não esquece também de se inscrever no meu canal, eu tenho outros vídeos falando sobre cinema e vou trazer muitos outros. Então se você gostou de mim, se você me achou legal, não esquece de se inscrever pra eu não sumir aí no YouTube e você não me ver nunca mais. Um cheiro e até o próximo vídeo.